Bom dia a todos. Vamos lá então, né, fazer a nossa tradicional correção da avaliação, começando com a avaliação de geografia, tá? Desta vez será do ensino médio, tá bom? Começando então aqui com a prova do primeiro ano. Eu vou ter que aguardar um pouquinho que o Word está abrindo aqui agora, tá beleza? Vamos lá então. Avaliação de geografia, primeiro ano do ensino médio. P2, tá? Do terceiro bimestre. Sobre o domínio amazônico, é correto afirmarmos que, alternativa D, apesar do elevado potencial hidrelétrico, é inviável a construção de hidrelétricas em sua área. 2. A área do domínio amazônico que é autorizado por lei a sua exploração, dentro das normas governamentais, mas que de fato não são totalmente cumpridas e vem colaborando para a degradação da região. Seria a alternativa letra C, né? Amazônia legal. Responda abaixo. Por que podemos afirmar que o domínio amazônico tem como regra ser heterogêneo? Bem, pela grande diversidade de espécies animais e vegetais encontradas na região, né? Uma das maiores, sem dúvida, a maior riqueza, né, climatobotânica do planeta, tá bom? Quais os principais perigos enfrentados pelo domínio amazônico? Bom, desde caça, pesca predatória, derrubada das árvores, aumento das fronteiras da Amazônia legal, garimpos, tá? Especulação imobiliária, principalmente, derrubando vastas áreas de matas para empreendimentos imobiliários, tá bom? Sem dizer as grandes fazendas, né? Criando pastagens para o gado e derrubando a floresta nativa, que tem um solo, né? Que pode se tornar no futuro até um cerrado, se a floresta for desmatada. Vamos lá agora, agora história do primeiro ano do ensino médio. Dispositivo governamental criado na Inglaterra com o intuito de limitar os poderes dos reis, à época do governo do rei João Sem Terra. Dispositivo este anterior ao período absolutista e que perdurou por mais de 2 séculos a partir de 1215. Trata-se da Magna Carta. A alternativa C. 2. A Guerra das Duas Rosas foi importante para a consolidação do Estado Nacional Inglês. Deixa eu ver qual a alternativa. A D. Responda abaixo. Elizabeth I marcou seu nome na história inglesa mundial como uma mulher gigante. De qual país era e qual esquadra naval poderosíssima que foi esmagada por esta gigante? Bom, era, né, a invencível Armada Espanhola, tá? Então, pelo próprio nome, você já sabe que é da Espanha. Quais as grandes realizações que a Rainha Elizabeth I trouxe para a Inglaterra? Bom, ela intensificou a política dos cercamentos, né, substituindo então as antigas, né, plantações, né, dos campesinos pela, né, a cultura de ovelha, né, pela pecuária, tá? Para você estar utilizando a lã, inclusive, para ser utilizada para a fabricação de tecidos. A chegada aos Estados Unidos, né, o início da colonização territorial norte-americano, tá bom? Teve também a vitória, né, contra a invencível Armada Espanhola, tá certo? E a consolidação também da Igreja Anglicana formada por seu pai, né, Henrique VIII. Vamos então agora correção de geografia do segundo ano do ensino médio. Assinale a alternativa que contém os chamados países platinos. Seria a alternativa B, Argentina, Uruguai e Paraguai. 2. Os países platinos recebem essa denominação devido principalmente terem em seu território a presença marcante da Bacia do Prata. Seria a alternativa A. Responda abaixo. Por que a Argentina já foi considerada a Europa da América do Sul? Porque principalmente, né, na primeira metade do século passado tinha um bom padrão de vida, né, uma boa distribuição de renda, tá? A população 97% de origem branca, tá certo? E o clima um pouco mais frio davam, né, com esses números bons, né, de IDH, de saúde, de alfabetização, ares europeus da Argentina, mas assim, né, guardadas devidas proporções, né, não chegava a ter o nível que a Europa tem hoje, tá certo? Mas para a época era muito bom. Como se encontra a situação econômica e social da Argentina atualmente? Olha, se encontra, né, iniciando uma fase de recuperação, porque ela passou por períodos péssimos nos anos 80 e anos 90, principalmente nos anos 90 o presidente Carlos Menem, né, e também nos anos 90 com o ministro da Economia Domingo Cavallo, que dolarizou o peso, tá? Fazendo desta forma, né, aumentar o valor da moeda argentina no mercado exterior, diminuindo as exportações. Tá bom? Com o Mercosul também fica mais complicado, porque a Argentina compra produtos mais baratos do Brasil. Então aumentou muito o desemprego, aumentou muito, né, as favelas, principalmente em Buenos Aires, violência, tá? Algo que era impensável até algumas décadas atrás para a Argentina. Bom, correção de história. A revolta da Chibata, liderada pelos marinheiros brasileiros contra a própria marinha, ocorreu com o intuito de, né, seria acabar com os castigos físicos e aumentar os salários dos marinheiros, alternativa A. A industrialização do Brasil trouxe consigo o fardo do conflito entre capital e trabalho. Os primeiros operários eram desprovidos de melhores condições de vida e trabalho. Assinale a alternativa que contém a qual foi a primeira instituição ideológica a apoiar e lutar ao lado dos operários no início do século XX. Seria a alternativa C, o anarcossindicalismo. 3. Responda abaixo. Qual era o nome do movimento militar liderado pela jovem oficialidade do Exército Brasileiro no início do século XX? E quais seus principais objetivos? Bom, o movimento, né, tenentista, né, ou tenentismo, né, para a gente que conhece,
que estuda a história, e seria com o objetivo de derrubar as antigas oligarquias do poder, principalmente cafeeira, né, São Paulo, Minas Gerais, e levar o país, né, a um movimento de progresso, de crescimento, né, do qual os militares eram defensores e acreditavam que apenas eles, né, eram os condutores de tal processo, tá bom? O que veio a ser a Coluna Prestes? Foi um desenrolar do movimento tenentista em parte, né, que foi formada uma coluna gaúcha, uma coluna paulista, de tenentes, né, que brigavam contra o governo brasileiro, e que ao se encontrarem no Paraná formaram a Coluna Prestes, né, em Foz do Iguaçu, e percorreram, né, mais de 8.000 quilômetros pelo interior do Brasil durante quase 3 anos, certo? O movimento se perdeu por falta de objetividade e ideologia, e até porque a população muito pobre não entendia o que eles estavam pregando, e encontraram um Brasil muito diferente do que eles pensavam, né? Era um Brasil até desconhecido para a época para eles, tá bom? Vamos lá então, correção de história, geografia do terceiro ano do ensino médio. Questão do COC. O estado de São Paulo recebeu mais de 1 milhão de imigrantes italianos. Essa é uma alternativa que indica as principais atividades desenvolvidas pelos italianos no estado de São Paulo. Seria a alternativa A, cultivo de café e operários na indústria. 2. O FMG. Todos os seguintes fatores contribuíram para o processo de urbanização do Brasil ao longo do século XX, exceto, tá? Ou seja, o que não, né? Eu vou ter que ler aqui que eu não lembro qual era a alternativa que eu marquei. Transferência, persistência. A persistência da elevada densidade demográfica no meio rural brasileiro até meados da década de 70, tá bom? Então, na realidade, essa alternativa não tem nada a ver, porque o que tem elevada densidade no meio rural com crescimento urbano, tá? 3. Responda, questão da FUVEST. No início do século, o Brasil recebeu um importante contingente de imigrantes japoneses. Hoje, o fluxo se inverteu e são os brasileiros que migram para o Japão. Explica essa inversão a partir das principais mudanças socioeconômicas que ocorreram nos dois países durante o século XX, tá? Porque o Japão, de polo de repulsão, né, por causa da guerra e por causa do período de, né, evolução tecnológica da sua indústria, que sacrificou os trabalhadores, hoje em dia se encontra numa situação muito melhor. E o Brasil, né, que dos anos 70, 80, 90, teve sérias crises, né, financeiras, como a maioria dos países subdesenvolvidos industriais, tá? Acabou então sendo um polo que a população buscava outros ares. No caso do Japão, né, os decassegues, né, vieram então para trabalhar na economia dos seus antepassados, e aqui nós estamos, tá? Então nós fomos atrás de uma melhor situação de vida econômica e também com segurança, porque a violência aumentou muito no nosso país. Defina o que vem a ser uma megalópole. Destaque também qual é a megalópole brasileira. Bom, uma megalópole é uma conurbação, né, que tenha pelo menos 2 grandes metrópoles, né, como sendo polos, né, de ponta a ponta da megalópole, né. Então você passa por cidades médias, né, grandes e pequenas dentre elas, e um grande espaço fica urbanizado. Tá? Aqui, por exemplo, no Japão, nós vivemos entre a megalópole de Tóquio a Osaka, né? Passando por diversas grandes cidades, Yamamatsu, Nagoya, Toyohashi, Toyota, tá? E no Brasil você encontra, né, a megalópole de São Paulo, Rio de Janeiro, tá bom? Que está passando pelo Vale do Paraíba ali, São José dos Campos, depois chega, né, no Rio de Janeiro, tá? Então você tem uma concentração de cidades grandes e produção industrial muito forte, tá bom? Vamos ver então a prova de história do terceiro ano do ensino médio. PUC. A Guerra do Paraguai resultou em transformações sociais decisivas para o Brasil. Dentre a mais importante do ponto de vista humano, podemos destacar, ao ponto de vista humano, né, seria a alternativa B, a libertação dos escravos, tendo em vista sua participação na guerra como combatentes. Então, a longo prazo, acabou redundando a libertação dos escravos também. 2. O FSM, Rio Grande do Sul. O resultado final da Guerra do Paraguai foi dramático para os derrotados. Porém, os vencedores também sofreram consequências. Dentre elas, podemos citar, né, o aumento da dependência da economia brasileira ao capital inglês. Alternativa C. Responda abaixo. Por que podemos afirmar que a Guerra do Paraguai selou de fato o destino do Paraguai como uma nação atrasada, industrialmente e extremamente subdesenvolvida? Porque a guerra foi muito dura com o Paraguai no final, né? 5% da população masculina original em idade adulta que acabou restando, sem dizer também que a sua indústria e o seu crescimento, né, comercial até aquele momento foi totalmente perdido. Então atrasou muito o desenvolvimento do Paraguai, sem dizer que ele não tinha sustentabilidade para tentar se recuperar posteriormente. Quais foram os principais fatores que acabaram por derrubar o imperador Dom Pedro II em 1889? Bom, as questões militares e religiosas, o rompimento dele com o exército, a questão, né, religiosa no caso aí, foi por causa de bispos, né, que seguiram a bula papal, a bula sílabes, né, do Papa Pio IX, de não seguir ordens, né, de maçônicos e fazer valer a vontade da igreja. Dom Pedro era maçônico, né, Dom Pedro II, e acabou prendendo os bispos e ganhou a desconfiança de todos os católicos. E também a questão abolicionista, que ele perdeu o apoio dos proprietários de escravos após, né, a libertação destes em 13 de maio de 1888. Tá bom? Então é essa a nossa correção. Valeu, gente. Abração!